Olá, meu nome é Gabriel Sontag, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você está prestes a assistir um vídeo chamado Ser Pastor na Pandemia, que faz parte de um projeto feito para o Facebook neste período de quarentena, onde são trazidos textos de pastores, teólogos e leigos do passado que enfrentaram dificuldades nos seus tempos e tiveram uma contribuição teológica sobre sofrimento e temas que envolvem esses períodos difíceis da humanidade. Nós trazemos para o bate-papo esses textos e começamos com o texto de Lutero. O texto de Lutero, 14 Consolações, que está neste livro. O volume 2 das obras selecionadas de Lutero está em português, um texto das 14 Consolações de 1520, em que Lutero endereça uma carta ao seu grande amigo Frederico da Saxônia. Esses primeiros vídeos que você vai assistir são relacionados a este texto, onde trazemos para um bate-papo o pensamento profundo de Lutero sobre o tema do sofrimento e como também Deus trata com o bem e o mal, Ele nos abençoa. Aproveite esse vídeo. Como o vídeo foi pensado para o Facebook, haverá momentos de interação com as pessoas que estão nos comentários, estão chegando, mas é um momento também de a gente refletir sobre temas importantes neste período de quarentena. Que Deus te abençoe com este conteúdo e que possa também favorecer e ajudá-lo na reflexão teológica neste período de quarentena. Aproveite também para curtir o canal e seguir esse conteúdo trazido com muito carinho para esse período de quarentena, período de pandemia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e também das experiências de nossos irmãos na fé durante o caminhar da história. Aproveite o vídeo. Boa noite a todos. Estamos iniciando aí mais uma live com esse projeto, essa ideia que a gente está querendo fazer juntos, que é ser pastor na pandemia, né? Uma realidade que atinge aí pastores de todo mundo, né? E que também faz parte desse nossa ideia de bate-papo aqui nesta noite. Né? Enquanto o pessoal vai entrando, ajeitando aqui um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do que foi no nosso primeira live. Né? Nossa primeira live deu uma introdução à ideia do que nós queremos fazer aqui, né? E que fala um pouquinho desse nosso projeto, que basicamente é conversar com teólogos de outros tempos, né, através de seus textos, para nós podermos trazer material e recurso teológico para esse momento que o mundo está vivendo hoje, que todos nós estamos vivendo, que é um período de quarentena, um período de pandemia. Né? E a ideia é justamente essa, de ter um diálogo, um bate-papo sobre esse material, um material muito rico que a história da igreja nos dá. Né? E também na primeira live você vai encontrar lá uma introdução a esse texto de Lutero. Lutero é o nosso primeiro convidado a esse bate-papo. E Lutero é o primeiro texto que eu trago de Lutero é as 14 Consolações, que foram escritas em 1520 por um grande amigo de Lutero, uma pessoa importante para a Reforma, que foi Frederico o Sábio. Né? Se você quer mais detalhes, está tudo lá naquela live, é uma live um pouquinho extensa, mas pode encontrar ali os momentos em que tem a explicação da parte histórica, né? Fique à vontade para assistir e compartilhar também. Beleza? Muito bem. Hoje nós vamos ter um prato cheio, e eu já vou avisando isso logo de cara, né? A minha ideia era hoje não passar de 45 minutos, espero que eu consiga essa meta, mas as duas primeiras imagens elas vão trazer uma espécie de fundamento para tudo aquilo que a gente já falou, né? E tudo aquilo que vai vir depois. Né? As outras imagens elas vão ter como base essas duas primeiras imagens, né? Que é o bem dentro de nós e o mal dentro de nós. Seguindo a ordem de Lutero, vou começar com o mal dentro de nós. Né? Então fique atento, se você perder alguma parte, depois você volta, o vídeo vai ficar salvo, ele está como público, também vocês podem visualizar para quem vocês quiserem mandar e quiserem visualizar em outro momento também. Beleza? Já chegamos no nosso horário, 19 horas. Eu gosto de começar tudo que eu faço com uma oração. Eu convido vocês a fazer uma oração comigo.
Querido e bom Deus, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de mais uma vez, mesmo em quarentena, mesmo em isolamento, podemos conversar, bater um papo e crescer na comunhão com a tua palavra, com o teu evangelho e também uns com os outros. Querido e bom Deus, te louvamos por mais um dia de vida e pedimos que derrame sobre nós o teu Espírito Santo para que faça crescer em nós a fé no Salvador Jesus, fé que nos traz consolo e conforto em dias de aflição. Ampara os doentes, os aflitos e aqueles que estão padecendo em hospitais por todo o mundo. E que possamos, Senhor, estender os nossos olhos de misericórdia para com eles, também no nosso cuidado com aquilo que envolve este período de pandemia. Em tuas mãos nós nos entregamos hoje e sempre. Amém. A gente tem aí duas imagens hoje. Lembrando que Lutero ele cria para 14 consolações por causa de uma imagem, um quadro onde tinha 14 santos, né? E cada um dos santos representava algum tipo de cura que eles traziam para algum tipo de enfermidade. Lutero substitui isso por imagens que trazem aí conteúdo bíblico, né? E hoje nós vamos ver a primeira imagem e a oitava imagem, ou a primeira imagem ruim, ou a imagem do mal, e uma primeira imagem boa, do bem, vamos dizer assim, né? Para quem não conhece teologia luterana, né, a teologia luterana tem um fundamento muito importante que faz parte, junto de temas como pecado original e justificação pela fé. A gente tem uma expressão que é uma espécie de um mantra dentro da nossa teologia luterana, que é assim: simul justus et peccator, que significa simultaneamente justo e pecador, né? Essas imagens hoje vão trazer justamente essa realidade para nós. Simultaneamente eu tenho um mal dentro de mim e simultaneamente junto com um bem dentro de mim. E essas duas realidades elas não se contrapõem, mas elas são um paradoxo dentro de nós. Vocês vão ver como é que isso vai ficando claro no começar aí do que a gente está vendo aí hoje juntos, tá? Da primeira imagem boa e ruim, que fala justamente de uma imagem dentro de nós. Nós vamos começar, Lutero começa de dentro para fora, ou os olhos vêm de fora para olhar aqui dentro, beleza? Uma boa noite a todos, aí nós estamos começando então a primeira imagem, o mal interno. A primeira imagem das 14 consolações de Lutero. E essa primeira imagem vai começar falando muito sobre esses momentos de sofrimento, né? Eu vou ler aqui as primeiras frases para vocês irem sentindo como é que Lutero vai argumentando. Isto é certo e verdadeiro, quer a pessoa creia, quer não pode haver na pessoa sofrimento tão grande que seja o pior dos males que estão dentro dela. Olha como é que ele já vai argumentando. Continuando. Os males que há dentro dela, dentro da pessoa, são muito mais numerosos e maiores que aqueles que ela sente. Porque se sentisse seu mal, sentiria o inferno, pois ela tem o inferno dentro de si. Lutero já dá no peito, vamos dizer assim, né? Ele já dá direto o que é a imagem ruim, a primeira imagem ruim. E ele faz um contraponto com aquilo que a gente vive, tá? Então, aquilo que é a realidade que nos cerca, o mundo que está ao nosso redor, esse mundo ao nosso redor não tem tantos males, nem tão terríveis, quanto os males que habitam dentro de nós. Os males que há dentro são mais numerosos. Ao ponto que Lutero vai dizer que dentro de nós é como se existisse o inferno dentro de nós. Esse é o nível de comparação que Lutero chega. O inferno chega a estar dentro de nós. Ou seja, em comparação com todos os sofrimentos que existem fora de nós, os sofrimentos envolvendo saúde, envolvendo tristezas, envolvendo roubos, assaltos, enfim, todos esses tipos de sofrimento,
nenhum deles se compara, nenhum deles é mal ao ponto de ser comparado com o que há dentro de nós. O pecado original, o pecado que está na nossa natureza, naquilo que nós somos, o pecado faz parte da nossa vida desde o nascimento, na teologia luterana, ele é esse mal. Um mal poderoso, um mal grande, um mal que não se pode medir. Ele está dentro de cada um de nós. E a argumentação de Lutero vai continuar mostrando agora de novo para fora, dizendo que Deus castiga em misericórdia e mostra para nós, no dia a dia, nesses sofrimentos que nos atingem, males muito mais leves do que aqueles que nós deveríamos receber. Olha só. E aí vem o primeiro ponto muito poderoso dessa imagem. Eu vou repetindo um pouco isso para a gente ir pegando aos poucos, porque isso aqui é bastante importante. A primeira imagem vai nos dizer que o mal de nós em nós é tão grande que ele é maior que tudo que está fora. E Lutero agora vai dizer que se nós olhássemos para dentro de nós mesmos, nós veríamos a totalidade da nossa maldade, nós iríamos morrer no mesmo momento. O que há dentro de nós, se levasse o ser humano ao conhecimento do seu mal, ele diz, este pereceria no mesmo momento. No mesmo momento em que Deus nos fala aqui, que se no mesmo momento que nós olhássemos para dentro de nós mesmos, morreríamos. Eu sei que isso talvez pode ser uma teologia nova para alguns, né? Eu vi que tem algumas pessoas que fazem parte da Igreja Luterana, que fazem parte estão participando da live. Essa é a realidade que nós temos de pecado na doutrina luterana. É uma realidade que fala de um ser humano extremamente caído em sua maldade. Né? Um ser humano que cai em sua maldade. Olhando para toda essa situação, né, até aqui, o ser humano tem dentro dele algo pior do que ele pode ver fora dele. Ao mesmo tempo, ele não conhece o que tem dentro dele, porque se ele conhecesse, ele morreria no mesmo momento. Então agora Lutero vai olhar para o sofrimento ao redor do ser humano e vai convidar a gente a refletir como nós olhamos para o mal que nos acontece. Como nós olhamos para o sofrimento que nos acomete, que acontece na nossa vida, tendo em vista que ele não é pior do que eu tenho dentro de mim. Ou, para nós usarmos ainda mais uma linguagem, para ficar ainda mais claro, né? Como é que eu olho para o mal fora de mim, depois de ter visto ou saber aquilo que pode estar dentro de mim? Como nós então interpretamos o sofrimento que Deus permite que nos aconteça? Né? E essa é uma reflexão bem difícil para nós, né? Porque quando a gente está sofrendo, a gente não entende. Né? Lutero vai falar isso mais para frente. Né? A realidade da vida do ser humano, agora então nós vamos analisar por que esse mal nos acomete, por que o mal acontece no mundo, por que isso acontece conosco. E aí Lutero usa um exemplo de Provérbios, né? Um exemplo bem conhecido, um texto bem conhecido, que talvez você conhece, que é aquele texto que diz assim, ensina a criança, quando fala do ensino da criança, e fala que a vara do castigo, né, pode salvar a vida da criança. É mais ou menos nessa linguagem. Aqui, deixa eu ver se ele tem a tradução aqui. Tem uma tradução de Lutero aqui. A tolice está instalada no coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará. Quem conhece a linguagem de Provérbios sabe que está dizendo assim, se você não castiga a criança, se você não adverte a criança, ensina a criança onde ela deve andar, como ela deve andar, lá na frente ela pode correr risco de perder a sua vida. Né?
Aqui, a linguagem que Lutero está trazendo é uma linguagem de um pai com seus filhos, quando fala do sofrimento que acontece conosco. E aí a gente olha para o sofrimento mais como um olhar de Deus, uma permissão de Deus, para que a gente conheça alguns sintomas deste mal que está dentro de nós, para que nós possamos reconhecer que ele de fato existe e para nos desviar de um caminho ruim. Ele inclusive diz aqui no modo de Lutero pensar, ele vai dizer assim, a criança ela causa mais sofrimento para os seus pais por se tornar um ladrão do que por estar doente. Ele dá o seguinte exemplo, a criança doente, o pai fica comovido, fica triste, mas o filho se tornando ladrão, a vara da disciplina, ele faz o filho sofrer, porque o que ele está caindo é um sofrimento maior que a própria doença, vamos dizer assim. O que isso quer dizer em termos práticos para nós? Às vezes Deus nos chama para perto de si através de situações nem sempre das mais agradáveis. Eu, como pastor e como estudante de seminário, eu tive muitos momentos em que já estive em hospitais, por exemplo, em que já estive junto de pessoas que adoeceram e com pessoas que se adoeceram e se recuperaram. E não é incomum ver pessoas dizendo assim, pastor, graças a Deus que isso aconteceu comigo porque eu estava distante. Eu estava distante da fé, eu estava distante da igreja, eu estava distante do evangelho, eu estava distante de Cristo. E às vezes uma situação difícil o trouxe para perto. Então assim, essa é a linguagem de Lutero até aqui. Tá? É isso que está acontecendo até aqui. Deus esconde de nós o nosso verdadeiro mal. Tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos na nossa pele são coisas pequenas em comparação ao que nós merecíamos e ao que nós de fato somos. Quando eu falei que esse vídeo ia ser um pouquinho mais denso, é de fato. Isso é denso, isso é difícil a gente absorver. É como se a gente tivesse uma grande mesa farta diante de nós, né? E se você comer tudo de uma vez, você vai passar mal. Você tem que ir degustando aos poucos. Tá? O mal que há em nós, o verdadeiro mal, ele é maior do que nós podemos imaginar. Mas Deus nos convida a reconhecer que esse mal existe, que esse mal é verdadeiro também pela fé. No texto de João, se não me falha a memória, sou ruim de citar texto, mas João ele diz assim, que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado e também da salvação. Crer que nós somos assim tão maus dentro de nós mesmos também requer fé, porque nós não olhamos a totalidade. Se olhássemos, morreríamos no mesmo momento. Linguagem de Lutero. E aí vem a primeira coisa que nos faz olhar para toda essa realidade que parece terrível, a gente começa a tomar um sentimento diferente com ela. Ela é boa, essa imagem. A imagem do mal interno, o mal dentro de nós, ela começa a se tornar graciosa quando a gente percebe que a nossa vida, não conhecendo o mal que nós temos, não vivendo e não sabendo o que é isso, é uma bênção não conhecer o mal que há em nós. Aqui deixa eu aproveitar para falar um pouquinho de uma cena do Netflix. Vocês devem ter visto, alguns de vocês talvez assistiram, né? Um filme que está no top 10 aí do Brasil, em primeiro lugar, em alguns momentos, que é O Poço. Né? Um filme de produção, acho que é da Espanha, né? E o filme tem uma reflexão muito interessante. Ele é difícil, talvez, de entender, talvez mais difícil ainda de assistir. Né? E a realidade daquele filme mostra um pouco do que é o ser humano. Né? Aquele filme nos dá uma ideia das coisas que o ser humano é capaz. Né? Nós talvez não vamos viver uma situação tão extrema, espero que não, né? Ao ponto de vivermos algumas coisas que acontecem naquele filme,
mas é um filme que basicamente desce uma mesa de comida, uma mesa só, e essa comida daria para ir alimentar todas as pessoas, todos os prisioneiros de todos os andares, né? Mas como ela chega primeiro em cima, os de cima se fartam e os de baixo passam fome. E a fome leva eles a extremos, assim como aqueles que estão em cima já vivem extremos, né? O ser humano, quando ele é colocado diante da sua natureza, para conhecer um pouco da sua natureza, ele vive aquilo que tem no filme Poço. Quanto mais se manifesta o ser humano daquilo que ele é por dentro, aquilo que está dentro dele se manifesta, a gente vê cenas como aquelas do Poço. Por isso que aquele filme está sendo tão famoso, imagino, e também por isso que ele está sendo tão apontado como uma reflexão da realidade. Ele escancara o ser humano. A gente está batendo um papo sobre o ser humano, né? O mal dentro de nós, aquilo que faz parte de nós, da nossa natureza. E vocês talvez já estão sentindo aos poucos que essa imagem, que parecia ser uma imagem terrível, ela está começando a tomar um ar de consolo. Parece assim, nossa, Lutero vai torturar Frederico, né? Lutero vai torturar Frederico com essas imagens terríveis, mas na realidade ele é extremamente consolador naquilo que ele expõe, né? Aqui mais algumas pessoas comentaram. Monique Horst, seja bem-vindo. Bensberg, né? Deus abençoe vocês. André, boa noite, pastor, boa noite, né? Vamos adiante. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aí junto, né? Eu sei que esse tema é um tema difícil, a gente pode ir conversando aí junto, né? Lutero, então, na continuação da argumentação de Lutero, né? Ele começa então a falar, lembre-se disso e o sofrimento parecerá menor. Lembre-se de tudo isso que nós estamos falando e o sofrimento parecerá menor do que você merece, né? A ausência de dor é menor que a dor. Não porque o mal não existe, mas porque Deus esconde, né? Nós deveríamos ter muito mais sofrimento, ele é aviltado, como diz o Lutero, ele é amenizado, ele é escondido, o mal é escondido por Deus de nós mesmos. Não conhecemos o nosso próprio mal. E aqui vem um ponto muito interessante, tá? E a isso eu devo também as aulas do seminário, para a gente entender um pouquinho. O que envolve essas duas imagens, o que envolve ser simultaneamente justo e pecador, e o que envolve a nossa vida com as nossas experiências, tá? Eu quero que vocês imaginem uma linha acima e uma linha abaixo, com um espaço no meio. A linha de cima, vamos colocar aqui que é o bem, né? Depois eu vou explicar, mas já vão pensando. E aqui uma linha do mal, tá? Entre bem e mal nós estamos. Dentro desse bem e mal, dessas duas imagens que nós vamos ver hoje, existe algo que nós vamos chamar de normalidade. A nossa vida é normal aqui dentro, tá? Em alguns momentos, algumas pessoas vão conhecer o mal que há nelas mais do que outras, tá? Nem todos passam pelas mesmas coisas. Todos nós temos altos e baixos na nossa vida, mas nem todos passarão pelas mesmas coisas. Graças a Deus, né? Que tem coisas que a gente não quer passar. Havia muitas pessoas que a gente admira, Lewis, mas quando eu li a biografia dele, eu disse, eu não quero a vida dele para mim, né? Então a gente tem ali dentro da normalidade, a gente tem essa linha embaixo, que é onde nós estamos falando agora. Algumas pessoas passaram essa linha e se aproximaram. O que aqui embaixo da linha tem é o inferno e acima da linha da normalidade está o céu. Algumas pessoas cruzaram essa linha da normalidade e foram até mais fundo. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, um exemplo super conhecido. Jó é um conhecido sofredor, né? E ele atravessa essa linha para baixo, ele tem uma noção um pouco maior do que é o sofrimento humano e o que é uma realidade de um ser humano caído, né? Perde todos os filhos, perde a esposa, perde os bens, perde a saúde, né? E tudo isso num nível extremo, né? Uma depressão instantânea é ler o livro de Jó e ver a realidade de Jó. O Lutero também, nesse nosso texto, ele cita o salmista Davi, né? Davi tem um momento também que ele atravessa isso para baixo. Se você quiser ler depois, leia aí o Salmo 6. O sexto salmo da Bíblia, ele fala um pouco dessa sensação de Davi.
E quando ele tem esse contato, essa experiência com aquilo que ele é, nada mais consegue tirar da cabeça de Davi, vamos dizer assim, que ele merece tudo de ruim que acontece. E aí é um ponto importante dessa nossa reflexão. Tá? Pessoas que passam abaixo dessa normalidade, ou até próximo dela, né, e se encontram com a realidade de um ser humano caído, sofrido, no sofrimento, essas pessoas começam a querer preencher esse lugar, esse vazio, com o sofrimento como se fosse uma tentativa de merecer. Eu preciso pagar pelo que eu mereço. Vocês vão entender isso, né, aos poucos quando a gente for meditando sobre isso. Né? Por exemplo, né, tem pessoas, algumas pessoas, que passaram por grandes sofrimentos e quando vão presas, por exemplo. Tá? A vida levou a uma dificuldade, essa pessoa passou por muita coisa e foi presa. Na prisão ela sente um prazer de estar pagando o mal que fez. Tá? É um prazer um pouco falso, vamos dizer assim, mas ele se sente merecedor daquilo. E nessa sensação ele sente que ele não merece nada. E é aí que o evangelho toma seu sentido ainda maior. Tá? Quando a gente tem uma convicção, aquilo que o texto trouxe aqui, crer na minha maldade me faz receber o evangelho de graça. Eu vejo que eu não tenho o que eu mereço, não há nenhum merecimento em perdão e graça. E é justamente isso que Deus quer me oferecer. Porque a condenação que eu sinto merecer, essa não está em mim, está em Cristo. Essa é a dinâmica dessa conversa. Tá? Mas para quem passou essa linha debaixo da normalidade, saiu da vida normal, e talvez pessoas estão passando por isso agora, Lutero vai falar que existe uma dúvida da fé. E essa dúvida vai ser mais amarga para quem está mais distante de Cristo. Tá? E isso é um ponto importante. A dúvida que surge no sofrimento, ela surge para todos. Surgiu para Davi, surgiu para Jó, surgiu para mim, surgirá para vocês quando a gente passa dessa linha. Tá? Que é a pergunta mais difícil da vida cristã. Será que Deus continua sendo bom? Será que Deus continua sendo misericordioso? Lutero não tem dúvida. Mas ele fala que essa dúvida chega nos momentos de sofrimento. Ele não tem dúvida na argumentação dele. Né? Mas ele mesmo experimentou fazer essa pergunta em dias de aflição. Tá? O sofrimento produz um fruto, que é o fruto da dúvida, um fruto amargo, segundo ele diz. Né? E a dúvida é um mal interno, e aí ele lembra de outros males internos que envolvem também a nossa vida como sofredores. Né? E aí percebam como a gente vai lidando bem com algumas coisas. Algumas são mais difíceis, mas outras a gente lida mais ou menos bem. Se vocês lerem o texto de Eclesiastes, por exemplo, o texto de Eclesiastes é um livro que do início ao fim é um livro de sabedoria, mas ele toca em assuntos difíceis. Né? Inclusive um assunto muito importante que está lá, é muito conhecido, é sobre o tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer e por aí vai. E no texto de Eclesiastes aparece muito do que Lutero aponta aqui, que é, às vezes a gente tem um propósito que não dá em nada, às vezes a gente tem um desejo muito grande e esse desejo é frustrado, às vezes vemos e ouvimos coisas contra a nossa vontade, né? E muitas vezes são coisas difíceis. Né? Então a gente tem todas essas situações da vida que nós passamos, né? E muitas vezes nós passamos de boa. Olhe para trás e veja as frustrações que a gente já teve, e muitas delas a gente até passou bem. E Lutero agora também aponta para o fato de que males não somente externos, mas coisas internas, também tem esse cuidado de Deus em aliviar o sofrimento e nos fazer ter coragem e força para encarar a vida dia após dia. Tá? Eu quero encerrar aqui, até pelo tempo, a primeira imagem, tá? O mal dentro de nós. Eu vi que teve algumas manifestações aí, algumas pessoas entraram, Alex entrou, Alcione Rand entrou, sejam bem-vindos, né? Boa tarde.
Lá no Acre é boa tarde ainda, né, Alex? A Cláudia aqui comentou que viu esse filme O Poço e tem 2 dias e achou interessante, né? Realmente, é um filme muito interessante, faz a gente refletir. É igual que eu quero que vocês façam aqui, fiquem digerindo isso por uns dias, né? Marcos e a Ana Cláudia também entraram. Deus abençoe, uma boa noite, né? Até aqui, deu para entender? Eu sei que é uma reflexão mais longa, é uma reflexão difícil talvez para alguns, mas isso para Lutero e para a teologia luterana é o que significa ser pecador. Ser pecador é ter um mal dentro de si maior do que pode ser encontrado fora e ao mesmo tempo não conhecer porque Deus nos protege de nós mesmos. Deus nos protege de nós mesmos constantemente. Deus nos protege de nós mesmos é mais ainda do que nos proteger de coisas de fora. Porque quando a gente olha para os males que realmente nos acontecem, eles são pequenos. Eu gosto de dizer assim, né? Quando Deus ele toca, ele sente, ele segura o sofrimento, passa pelas mãos dele o sofrimento que vem até nós, o sofrimento se torna bênção. Um versículo que vem na mente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem um espaço no texto bíblico que ele fala da sua ira, da sua vingança, do seu poder destruidor. Mas ao mesmo tempo, ele fala que essa é uma obra estranha para ele. O que ele faz de fato é trazer misericórdia, trazer o bem. Tá? Então, quando Deus toca no sofrimento que ele te entrega, o sofrimento que destruiria você se torna uma bênção. Né? Isso é difícil de digerir. Isso é difícil de digerir para quem está sofrendo agora por coronavírus numa UTI, quem tem um familiar lá. Isso é difícil talvez de digerir quem tem um familiar que passa por um câncer, passa por uma doença difícil, sofreu um acidente. Eu sei que isso é duro de ouvir e tentar entender que essas coisas têm algo de bom nisso, porque a gente só vê o mal. Né? Mas de fato ali também permanece a misericórdia de Deus. Respondendo à pergunta do ser humano, será que Deus continua bom? Permanece bom em toda e qualquer situação, inclusive no pior diagnóstico. Deus permanece com todas as suas promessas, inclusive o céu, a todos que nele confiam. Podemos passar para a próxima? Aí entrou mais aqui a Florinda e o Jones entraram, né? Sejam bem-vindos. Né? A Lorena, minha prima lá do Paraguai, médica, né? Está se preparando aí também para esse período. Boa tarde, excelente, obrigado. Um forte abraço para vocês. Né? Muito bem. Não tendo nenhuma pergunta até aqui, se tiver eu vou respondendo durante a caminhada. Né? Vamos para a imagem boa? Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Apesar de que a imagem ruim tem esse sabor agridoce, ela parece ruim, mas ela também é muito gratificante, muito abençoada, vamos dizer assim. Né? Lutero então passa para uma segunda imagem, uma imagem boa. Na sequência aqui, ela só vai vir depois das 7 imagens ruins, que ele faz aquela ideia de um na frente do outro. Né? Ele pinta todo um quadro de um lado, depois pinta todo o quadro do outro. E agora a gente vai para o paradoxo. Agora a gente vai reverter tudo que a gente falou até aqui. E esse é o legal dessa história. Esse é o legal desse texto. Né? Você uma hora sofre, outra hora você ataca, uma hora você vive. Agora nós vimos um pouco de treva e agora vamos ver um pouco de luz e vamos ver que tudo isso se mistura de uma forma que Deus sai gracioso das duas imagens. Tá legal? Vamos para a imagem boa. O bem dentro de nós. Tá? Lutero agora, como ele começou falando dos males que nos acometem, agora ele fala das coisas boas que o ser humano vive e é. Né? Então ele vai falar dos grandes dotes do corpo, para começar. Se num lado a gente sofre com o corpo, com a doença, agora ele fala da bênção que o corpo é. O corpo é capaz de fazer grandes coisas, o corpo é capaz de ter uma beleza, o corpo tem força, o corpo tem agilidade, tem destreza, tem razão, tem inteligência, e ele é capaz de fazer grandes obras. Esse também é o ser humano, na imagem boa. Ele olha de fora para dentro.
O ser humano é capaz de feitos extraordinários, né? E usa desses dons, às vezes durante anos a fio, sem sofrer nenhum tipo de enfermidade. Tem pessoas assim, né? De vez em quando, alguns dias de dificuldade. Olhem só, agora a gente passa de um ser humano moribundo e doente para um ser humano plena saúde. E ele olha para o ser humano e diz, esse ser humano cheio de dons, cheio de capacidade, também às vezes passa anos sem passar nenhum tipo de sofrimento maior, né? Ao ponto que ele vai dizer, já de cara, algo que a gente já sabia, temos mais dias bons do que dias ruins. E é verdade, né? Alguém uma vez comparou, dizendo que Deus dilui dias ruins em muitos dias bons, né? O sofrimento começa a ficar diluído, né? Em muitos anos sem sofrimento, tá? Essa é a imagem boa, né? Pelo menos a maioria das pessoas. E claro que existem exceções, assim como existem exceções no outro caso também. Aquela normalidade, tem pessoas que não passaram da normalidade. Lutero está falando aqui da normalidade, está falando na normalidade entre a linha do bem e a linha do mal, entre o céu que está acima e o inferno que está embaixo, grande parte dos dias a gente passa próximo da linha do bem, desse limite entre céu e terra. A gente passa muito mais tempo perto dessa linha do que perto dessa, apesar de as duas serem uma realidade constante, né? Então a gente tem aqui o que eu poderia dizer para essa realidade de pandemia. Nós tivemos décadas aqui sem nenhuma pandemia. Passamos décadas sem grandes sofrimentos para a humanidade, como foi a gripe espanhola, como foi a Segunda Guerra Mundial. A gente está muitos anos tranquilos em comparação ao que poderia ser, né? Então Lutero está falando aqui, ó, nós estamos próximos dessa linha, na maior parte dos nossos dias. E que bom que é assim, que bênção que é isso, né? Na sua grande maioria do tempo, ele é bom, né? Ele não é perfeito, mas ele tem dias muito bons, muito mais dias bons e tranquilos do que dias maus e terríveis, tá? E ainda nos cobre esse corpo perfeito, cheio de capacidade, é coberto de bens materiais e bens de todos os tipos. De novo, alguns mais do que outros, né? Mas Deus dá coisas boas aos seus filhos, né? Ele fala, uma pessoa, quando diz um texto lá, no texto bíblico do Evangelho, ele diz assim, vocês mesmos sendo maus dão coisas boas para os seus filhos. Muito mais o Pai que está nos céus vos dará coisas boas, né? E aqui está, se a gente olhar friamente para a nossa vida, muitos dias bons, né? Muito bem, né? Porém, eu e vocês, nós sabemos que viver só de coisas boas também é um problema, né? A quarentena é um bom sinal disso, né? A quarentena, a gente adora ficar em casa, a gente adora a nossa casa. Quando termina o trabalho, a gente vai para casa. A gente termina a vida lá fora, a gente volta para casa, dorme em casa, quer ficar em casa. Mas ninguém aguenta mais ficar em casa, né? O bom em muito tempo não faz bem, né? A abundância de coisas boas, ela também não pode ser tão constante ao ponto de que o ser humano vai estragar até mesmo as coisas boas que ele tem. E é aqui que nós entramos na mistura entre uma realidade e outra. E olha que isso vai ser bem, bem interessante, tá? Lutero vai falar o seguinte, a vida, para quem tem só coisas boas, ela pode se tornar, ele cita um provérbio aqui, né? Por fim, o gozo, o prazer, se torna um esforço, né? Eu vou fazer mostrar aqui de um livro, né? Depois eu vou mostrar um outro também para quem quiser acompanhar. Mas esse livro aqui é um livro que eu estou lendo agora, um amigo me indicou, que é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. É de um autor conhecido, ele é conhecido por ser o pai da logoterapia, que é uma terapia psicológica, da psicologia, que usa um sentido para a vida para falar de que a gente tem então ali, através de um sentido para a vida, a gente tem motivação para viver, né? E aqui ele fala
dessa vida entre muito prazer, que parece ter muito prazer, mas que vai perdendo a sua humanidade. Ele fala que a humanidade agora, e olha que esse livro é dos anos 50, a humanidade vai com tanto prazer, ele já não precisa mais trabalhar, ele tem sexo à vontade, ali a sexualidade é um tema forte, né? Já não existe mais tradições, então a gente não tem mais um caminho para se seguir. Então você é livre, 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 né? E livre até mesmo para se servir de tudo que você quiser. E isso vai tirando o sentido da vida. A vida vai se tornando vazia, né? Ali ele fala, inclusive, quanto a essa questão de sexualidade, quanto mais prazer, mais vazio, mais sem sentido o prazer se torna, né? E a gente vive num mundo assim, né? É ou não é? A gente vive num mundo de extremo consumo. Eu vou consumindo, consumindo, tentando preencher o que não preenche nunca. Se o produto não muda de cara, não muda de cor, não muda de gosto, eu não consigo estacionar. Eu preciso ir adiante, porque tem um vazio muito grande, né? E aí que Deus nos mostra, e Lutero nos mostra isso em Deus, ele diz assim, Deus, ele tempera a nossa vida com o tempero que é o sofrimento. O sofrimento faz a gente rever, faz a gente buscar sentido, faz a gente encontrar nos momentos, faz os momentos bons se tornarem melhores. É bom ficar em casa depois de um dia de trabalho. Ele se torna mais prazeroso. É bom tirar o calçado, tirar o tênis quando a gente chega em casa e, nossa, tá o dia inteiro com aquele tênis. É um prazer tirar. Agora você fica meia hora e tira, já não é tanto prazer como é aquilo. É mais ou menos nesse sentido, né? Então nós temos, Lutero nos mostra, e a vida nos mostra, que nós vamos enjoar do paraíso se nós formos o paraíso ainda pecadores. Tá? Quero contar uma experiência. Quando eu morei um ano nos Estados Unidos, né? E morei num bairro o bairro do Seminário, o Seminário Concórdia de lá. O bairro que o seminário está é um dos melhores bairros do país, né? Não pela luxuosidade, mas pela qualidade de vida, né? E eu, quando cheguei lá, brasileiro, acostumado com uma realidade diferente, eu me encontro lá e vejo assim, gente, isso aqui não existe defeito aqui, né? Essas ruas são perfeitas, essas casas são perfeitas, os carros são novos, são bonitos, tudo é muito, muito bem cuidado, né? E eu lembro que foi um choque cultural para mim, quando eu trabalhei na casa de um senhor, que eu limpava a piscina, né? E também o pátio dele. Ele falou que ele ia vender a casa porque aquela casa não era boa, e a casa era uma mansão, num conceito meu, né? Assim é o ser humano, tá? Isso não acontece só lá, isso acontece aqui também, né? Mas o ser humano é assim. Quando ele fica muito tempo numa realidade perfeita, ele começa a encontrar problemas, defeitos e também começa a encontrar ali insatisfação. Nós não podemos ainda pecadores. Precisamos morrer para o pecado para conseguir entrar no céu, senão o céu vai ser um saco. Tem uma série, já que eu falei de Netflix, não ganho nada da Netflix para falar isso, tá? Mas a Netflix eu citei hoje o filme O Poço. Tem uma outra série muito conhecida, que é uma série que é uma brincadeira com um céu criado com todos os detalhes de um mundo ocidental. Ou seja, tem o sonho do céu é prazer, é uma colônia de férias, com a comida que você mais gosta, tudo que você quer fazer, e uma mulher que vai, ali uma mulher, a Janet, ela vai ser um robô que vai fazer todas as suas vontades. Então, é o sonho ocidental de paraíso. E se você acompanhar a série, você vai ver que começa a ter problemas nesse paraíso. Precisa ser repensada essa história. Então a gente é assim, né? O ser humano é assim. Por isso que Lutero fala que os males, nós não deveríamos olhar para eles com tanta raiva, com tanto ódio para os males e o sofrimento que nos acontece, mas recebê-los como bênçãos de Deus para que nós não nos tornemos demasiadamente egoístas e insatisfeitos com a vida que Deus nos dá. Tá bom? Antes de passar para outro ponto, deixa eu ver quem chegou aqui. Né?
alguns nomes acho que eu já li. Helena, boa noite. Gessiane, Viviane, Marlene, minha tia, tio Davi, Lorena já tinha falado, Felipe, Maicon, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Um bom bate-papo aqui que nós estamos tendo. Fico feliz com a presença de vocês. Depois vocês podem voltar, quem já entrou agora, pode voltar que vai estar no meu Facebook para vocês assistirem, beleza? Cleiton também entrou agora, pastor Cleiton, né? Seja bem-vindo. Aí a tia Lloyd mandou um amém. Deus abençoe vocês. Para a gente continuar nosso bate-papo sobre o bem interior, e eu estou chegando num final aí que é super bacana, estou chegando nos 45 minutos, eu sei, né? Aqui vai ter agora uns pontos interessantes, tá? Lutero aponta que não faltam coisas boas, eu falei de bens materiais. E aí ele faz, na análise dele, ele diz que Deus dá mais bens materiais para pessoas que não suportariam o sofrimento. É interessante essa linguagem dele, né? Tudo que ele viu de sofrimento entre os camponeses, entre pessoas pobres e também o contato que ele teve. Frederico Sábio, quem escreve a carta, é uma pessoa rica, ele vai inclusive falar disso. Ó, Frederico, você se prepara para viver tudo isso porque você entrou numa de que você está exposto, você vai ser visto e Deus está te usando para mudar a vida de muita gente. Então o sofrimento para você vai ser muito grande, né? Mas ele fala algo dos ricos, e fala os ricos não sofrem tanto, ou ele fala daqueles bens, né? Aqueles que têm mais bens, eles não entendem tanto o sofrimento, ou seja, quem sofre mais, Deus também o capacita a suportar mais, né? Eu li um outro livro, eu já botei na estante, mas mostrei na outra live, né? Convulsão Protestante. Esse livro fala de uma realidade do Rio de Paz, que é uma ONG no Rio de Janeiro, de um pastor presbiteriano, se não me falha a memória, Antônio Carlos Costa, que ele entra nas favelas e ele diz assim, eu fui batizado com a favela, ou seja, ele imergiu em um outro mundo. E ele não consegue entender como que as pessoas vivem naquela realidade e ainda conseguem colocar um sorriso no rosto. É justamente isso que está também por detrás aqui, né? Deus, ele dá felicidade, oportunidade e condições de nós sermos felizes em todos os níveis sociais. Apesar de que, se a gente refletir, o mundo não prega isso. Não significa que a gente não deva ir atrás de pessoas que estão sofrendo, estão passando por sofrimento, porque Lutero também disse, as obras de misericórdia, nós devemos buscá-las e fazê-las. Mas ele diz, Deus é um Deus tão gracioso que ele dá a todos a oportunidade de pôr um sorriso no rosto. E aí que é o que nos assusta como na realidade social que a gente está, na vida que a gente tem. A gente olha para baixo, a gente olha para o lado, a gente olha para o sofrimento, para a pessoa que está no chão, para a pessoa que está doente e não consegue entender como é que ela consegue pôr um sorriso no rosto. Isso é Deus agindo na vida de todos. Assim como nós, na nossa lógica, né, nossa lógica de que somente através de bens nós podemos ser felizes, nós não conseguimos olhar para uma pessoa que tem tudo. Aí vem o poço de novo, né, quem quiser pensar assim, não conseguimos entender como é que quem olha lá para cima e vê lá em cima pessoas infelizes, mesmo tendo praticamente tudo, uma vida sem muito sentido, né? Então a gente vê que a nossa lógica ela precisa mudar quando se fala da realidade de Deus conosco. Deus conosco nos dá todo o necessário, as duas imagens estão em todos os seres humanos, e aí vem uma imagem agora que vai ser um pouco diferente e com ela eu vou concluir. Tá? Nenhuma pergunta até agora, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu sei que às vezes a linguagem pode ser um pouco difícil, mas é bom a gente ir mastigando isso mesmo. Tá? Depois, se vocês quiserem mandar perguntas durante a semana, não tenham medo, podem me mandar sem problema, tá bom? Para concluir, uma última coisa sobre a imagem boa. Tá? A imagem boa, e aí vocês vão ver agora que é boa, mas ela vai ser um pouquinho decepcionante. Tá? Eu vou ler Lutero nisso. Pois assim como dissemos a respeito do mal na primeira imagem, que o ser humano não pode haver mal tão grande que possa ser considerado o pior do que os que estão nele, ou seja, Lutero está falando, lembra da primeira imagem, nós falamos que tem, mesmo olhando para tudo, não há nada tão ruim que seja pior do que tem dentro do ser humano, né? E que da mesma forma
do que pior que estão nele. Da mesma forma, o cristão não pode ver o melhor dos bens que está dentro dele. E aí que está. Nós não conhecemos o mal dentro de nós, assim como nós não conhecemos o bem dentro de nós. Mas a esses que Lutero fala é para os que creem. Porque os que creem, os que têm fé em Cristo, e exclusivamente em Cristo, quem crê em Cristo tem Cristo dentro de si. E é essa a linguagem que ele traz. O cristão não pode ver o melhor dos bens que está nele. Pois se o sentisse, se ele soubesse, se ele olhasse para o bem que há dentro dele, ele seria transportado para o céu. Já estaria no céu no mesmo momento. Visto que o reino de Deus, o reino dos céus, como disse Cristo, está dentro de vós. Isso está no Evangelho, né? O reino de Deus está dentro de nós. Porque Cristo está dentro de nós. Cristo, a todos que creem, Cristo habita em nós. É Cristo em nós que faz com que nós olhemos agora para essa linguagem de Lutero das imagens e a gente olhe, eu não conheço o tamanho do céu que está dentro de mim. Porque o céu dentro de mim, se eu olhar para ele, eu sou transportado no mesmo momento para o céu. Assim como a outra imagem, se eu conhecesse o mal que tem dentro de mim, no mesmo momento eu morreria, seria destruído. Ao mesmo tempo, se eu visse o bem que tem dentro de mim, eu seria transportado para o céu imediatamente. Tá? Então, aqui a fé em Jesus coloca o céu dentro de nós. Essa é uma imagem agora poderosa, né? Muito consoladora. A gente carrega o reino dos céus também dentro de nós, porque Cristo habita em nós. Tá? Então essa é a imagem da vida. E agora Lutero vai terminar sua linguagem. Lutero vai terminar dizendo: assim como um pai dá presentes para os filhos num dia de Natal, para coisas boas que podem vir e vão vir, as bênçãos do nosso dia a dia, como uma pequena degustação, como gotas de graça, como alguém disse esses dias, como um aperitivo do banquete celestial de bênçãos que Deus tem reservado a todos que nele creem. Isaías 25 é uma boa leitura para ler antes de dormir, né? Hoje, fica a dica, Isaías 25. Isaías 25 vai falar disso, tem uma festa esperando. Tem uma festa com carnes gordas, né? Com churrasco, com carnes com tutanos, vinho do bom e do melhor, mas não para um prazer pecaminoso, mas como um banquete para todos aqueles que creem em Jesus. É céu a promessa que o cristão carrega. Essa realidade, a imagem boa, ela é uma imagem que permanece no final. Ela permanece depois da morte. Quem morre em Cristo morre para essa vida, morre para a imagem ruim e permanece a imagem boa. Esse é o céu. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Alguma pergunta? Eu vi que tem mais algumas pessoas que entraram. Bensberg entrou. Um abraço para vocês, boa noite. Gilane, boa noite. Deus abençoe. Lenilda, também a minha mãe, a Leisa. Um abraço para todos vocês. Esse é o prato do dia. E aí a gente tem aquela imagem que eu falei para vocês da normalidade. A gente completa essa imagem agora. A gente completa a imagem da normalidade com algumas pessoas que passaram da linha para cima. E aí você pode ler a carta de Apocalipse, o texto de Apocalipse. Ali você tem uma imagem de alguém que viu por detrás da cortina e espiou o céu. Você pode ler os textos do apóstolo Paulo, quando diz que profundidade da riqueza é o evangelho. Ele passou para cima, ele passou da linha da normalidade. Você pode ver Davi sendo perdoado. Você pode ver o perdão que Jesus traz para algumas pessoas no Evangelho. Você pode ver o rosto de Maria e das Marias na manhã de Páscoa, ultrapassando o limite, se aproximando do céu ao ver os Messias ressuscitado. Vocês têm imagens belíssimas na vida cristã que são passagens muito perto do teto, muito perto do céu. E aí a vida toma um outro sentido.
lembrando o mantra que está por detrás, a ideia que está por detrás dessas 14 consolações. No dia bom, lembra do dia mal, no dia mal, lembra do dia bom. E estamos vivendo um tempo difícil, é bom ter boas recordações de uma vida com Cristo para colocar a gente de novo nas lembranças e no coração muito próximo do céu. Que Deus está junto de cada um de vocês. Beleza? Gente, é isso que eu tenho para hoje. Eu quero ainda mostrar só o seguinte. Esse livro aqui, muito bom, Lutero como Conselheiro Espiritual. Quem gostou do tema das 14 Consolações, aqui tem uma explicação, assim como de outros textos, tem uma explanação aqui dentro, é de um homem chamado Dennis Nigen. Ele é um professor, um doutor nos Estados Unidos, e escreveu muitos livros sobre aconselhamento. Também tem esse livro aqui sobre um aconselhamento em Lutero. Tá? Muito bom, ele usa o texto das 14 Consolações também. E a nossa próxima live vai falar agora as próximas imagens, né? Que é o bem futuro e o mal futuro, ou o bem à nossa frente e o mal à nossa frente. Também é um tema muito legal, vai falar um pouco aí de coisas que envolvem a nossa vida nesse período de pandemia. E para concluir, esse período de pandemia, esse texto todo, tentem refletir, buscar esses temas que a gente conversou hoje e colocar isso numa reflexão sobre o que a gente está vivendo como mundo na pandemia. A pandemia é um mal grande, é menor do que nós temos dentro de nós mesmos, é menor, né? E se é menor do que o mal que tem dentro de nós mesmos, que Deus nos protege, muito mais Deus vai nos proteger também desta pandemia. Porque mesmo que você pegue o coronavírus, mesmo que alguém venha a falecer do coronavírus ou qualquer outra doença, a promessa permanece. Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Cristo está com você no perdão, na salvação, e todo aquele que nele crê não morre para sempre, mas tem vida eterna. E essa vida permanece depois dessa vida aqui. Saindo da normalidade, indo para o céu, sem pecados, sem tristeza, sem choro. E é para lá que a gente sonha ir, porque Deus colocou esse sonho em nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, queiram perguntar durante a semana, estou à disposição. Tem meu Facebook, alguns de vocês têm meu WhatsApp. Se quiserem pedir meu WhatsApp pelo Facebook, manda lá, manda no Messenger. Se quiserem compartilhar também esse projeto, nós vamos aí até o final das Consolações e depois vão vir outros textos falando um pouco de pastores que são como eu, estão se tornando, e já se tornaram, e eu estou me tornando um pastor na pandemia, junto com muitos colegas que estão aí. É novo para nós, não é novo para muita gente na história. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, vamos ouvir o que já confortou muitos corações nesse período todo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um forte abraço e a gente se encontra por aqui. Deus abençoe. Valeu, gente!